E o presidente Lula assinou a ampliação do mínimo existencial para R$ 600. Este é o valor da renda mensal que os bancos não podem tomar de pessoas que estão superendividadas. Com a mudança, o valor passou de R$ 303 para R$ 600. O conceito do mínimo existencial foi introduzido no Código de Defesa do Consumidor pela legislação dos superendividados, aprovada em 2021. Na prática, um endividado que solicite uma audiência conciliatória para fazer uma nova proposta de pagamento das dívidas tem a garantia de que pelo menos R$ 600 não serão comprometidos e poderão ser utilizados para subsistência. Segundo o presidente, essa iniciativa faz parte de uma série de esforços do governo para garantir crédito e condições de consumo para os trabalhadores. De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, a medida pode atingir 14 milhões de brasileiros, que terão direito a tentar um procedimento especial de repactuação de dívidas. O novo valor de R$ 600 para o mínimo existencial foi definido pela Fazenda em conjunto com o Ministério da Justiça, para equipará-lo ao piso do programa Bolsa Família. E quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é a advogada especialista em direito do consumidor, Renata Balém. Ela é diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria perguntar se você acredita que pode haver algum ruído entre os bancos. Os bancos podem criticar essa medida ou se oporem de alguma forma a essa medida? Cito isso porque lá atrás, quando houve aquela questão do empréstimo consignado, os bancos reagiram. Nesse caso, isso pode acontecer na sua visão ou não? Não prejudica, digamos assim, os bancos como prejudicava a questão do empréstimo consignado? Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Eu entendo o seguinte, mesmo que tenha dobrado o valor, porque antes era 303 e passou para 600, isso ainda está muito aquém da nossa realidade. Isso para o consumidor é muito pouco. Aí vou explicar por quê. Porque nós, superendividados, nós temos classe média e nós temos classe baixa. Para a classe média, R$ 600 é nada. O gasto, o custo mensal, o custo existencial da classe média é muito maior. Para os bancos, eu entendo que eles esperavam um outro valor. Eu acho que esse valor está, para os bancos, está num bom tamanho, porque não é um valor que reflete a nossa realidade. E não reflete mesmo. Se nós formos falar de pessoas de baixa renda, aí é uma coisa. Mas quando nós temos superendividados na classe média, esse valor não é o correto, ele não contempla o nosso mínimo existencial. Então, doutora, o impacto dessa decisão vai ser pequeno, considerando aí que ele dobrou o valor que estava em vigor até então. Para o consumidor, isso é muito pouco, porque a classe média deve muito. E para a classe média que tem filhos em escola, que tem gastos com veículos, que tem gastos com aluguel, esse valor ele não significa nada. Ele é muito pouco, porque a classe média ganha muito mais que isso e está devendo muito mais que isso. Então, se a classe média está devendo mais, recortar R$ 600 não significa uma grande, não é um grande valor, não significa quase nada no montante de gasto que a família da classe média tem. E doutora, pegando essa situação, o que acontece com justamente essa população? Ela vive à margem dos bancos, ou seja, com nome sujo, e aí nunca vai usar um cartão de crédito até conseguir pagar uma dívida que muitas vezes é impagável? Gustavo, nós temos essa situação daqueles que estão negativados, que não têm cadastro positivo. Mas nós temos também, isso para mim é o mais preocupante, daquelas pessoas que estão fazendo empréstimo em cima de empréstimo para conseguirem manter o seu padrão de vida, para conseguirem manter as suas despesas. Então, essa pessoa que está nessa situação, ela se endivida cada vez mais, porque ela vai
protelar. Nós temos um grande número de inadimplentes com nome sujo que estão à margem, mas nós temos também uma grande parcela da população que está protelando essas dívidas para daqui a muitos e muitos anos. Um empréstimo pagando o outro. É uma escravidão. Doutora, hoje são mais de 70 milhões de brasileiros com os CPFs aí negativados. De que forma esse programa criado pelo governo Desenrola Brasil, que começa a valer agora em julho, pode vir a ajudar, de certa forma, essas pessoas devedoras? Olha, Renata, você está falando com uma crítica desse programa. Eu fiquei extremamente decepcionada e acho que os operadores do direito, principalmente do direito do consumidor, que observam isso, também ficaram muito decepcionados. Por quê? O que a gente percebeu é um afago nos bancos. Não vai resolver nada para o consumidor. O Desenrola Brasil, ele não trouxe um alívio, ele não trouxe uma situação de alívio mesmo para o consumidor. Ele veio o quê? Ele veio afagar os bancos. Olha, banco, vocês podem ficar tranquilos que vão continuar ali, quem está devendo vai pedir mais dinheiro emprestado para pagar a dívida. Isso não é educação financeira, isso não é resolver o problema da população endividada, isso é protelar dívida. E doutora, existiria um caminho a ser seguido ou algumas possibilidades que poderiam estar na mesa para serem debatidas, não digo já serem aprovadas, mas serem debatidas para solucionar um problema, porque, obviamente, como a senhora mencionou, isso afeta a economia, afeta a vida, a dignidade das pessoas. Tudo, né? A família como um todo, a família como um núcleo, as emoções, isso afeta tudo. Bom, o que eu posso falar para você é que nós tivemos uma lei que vocês mencionaram na reportagem, que é a lei do superendividamento, que foi uma alteração do Código de Defesa do Consumidor. A essência da lei é maravilhosa. Então, o que é que precisa ser colocado na mesa? A execução da lei, da forma mais ampla como o legislador pensou, da forma como nós brigamos, os operadores do direito, a OAB, várias entidades de defesa do consumidor brigaram para a aprovação dessa lei. Ela foi aprovada no momento crucial, no momento nós estávamos passando pela pandemia, mas ela precisa ser aplicada. Como? Eu tenho juiz para atender planejamento financeiro de 70 milhões de endividados? Eu não tenho. Eu tenho serventuário para sentar numa mesa entre credor e devedor e negociar e aconselhar e ajudar um planejamento? Eu não tenho. Eu tenho PROCON que pode fazer isso? Não, eu não tenho. Então, nós temos que arrumar um meio de que esses devedores consigam apresentar planos de pagamento e que consigam ter audiências, que consigam ter mesa de negociação, rodadas de negociação. Eu tenho isso hoje? Não. Então, nós vamos ficar com essa situação paliativa. Aumenta de 300 para 600, cria um Desenrola Brasil, mas não dá para a população o que a população endividada quer. Nós queremos pagar, o brasileiro não gosta de dever, nós queremos pagar, mas para isso nós precisamos de auxílio. E eu falo isso desde da pessoa que deve R$500 até a pessoa que deve 100 mil, 50 mil, 200 mil, porque nós acompanhamos casos de todas as grandezas e todos querem pagar, mas não tem condição. Por quê? Porque nós não vamos levar quem deve R$1.000, um planejamento para um juiz, porque isso vai demorar 10 anos para o juiz marcar uma audiência. Então, a saída é nesse gargalo, é esse gargalo que nós temos que ter juízes leigos, PROCONs, entidades de defesa do consumidor, todos se organizando para fazer mutirões para resolver essa situação. Doutora, uma última pergunta antes da gente encerrar. A impressão que acho que muitas das pessoas que estão em dívida sentem é que bancos e governos, isso tanto estadual quanto federal, são mais complacentes com grandes empresas que estão devendo e devem a milhões. E com a população justamente mais pobre, que deve, que perde sua dignidade para conseguir pagar as contas,
entra nisso que a senhora falou, são medidas que são paliativas, que não chegam ao problema. De fato, é uma sensação que também atinge a vocês, ou seja, é uma complacência maior com grandes empresas? Isso é bem real. E é uma coisa que nós esperávamos, que quando nós tivemos uma corrida presidencial, todos os presidenciáveis tocaram nessa ferida, que é as dívidas do brasileiro, né? O endividamento do brasileiro. Então, nós esperávamos que com essa luz que foi jogada para essa situação por todos os presidenciáveis, nós tivéssemos medidas mais proativas, medidas que resolvessem um problema, que não de todos, de muitos, né? Mas a lei, para você ter uma ideia, a lei é fantástica. Ela cuida do passado e ela cuida do futuro. Ela fala que o banco que empresta para quem não pode, ele também pode ser responsabilizado. Mas nós não temos um cuidado com esse passado. Então, o Desenrola Brasil, por exemplo, ele cria a oportunidade de eu pegar mais dinheiro emprestado para tentar resolver um problema do meu passado. Eu não posso. Eu preciso resolver meu passado para depois pensar no meu futuro. Eu não posso criar mais uma dívida. E é isso que tem que ser olhado e com mais atenção. Nós imaginávamos, eu e alguns colegas que nós conversamos muito sobre isso, que esse governo, por ter uma origem no trabalho, que esse governo pudesse olhar com mais atenção. Foi muito decepcionante. Tá certo, a gente ouviu a diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Renata Balém. Muito obrigada, doutora, pela participação. Uma boa noite para você. Obrigada, boa noite. Obrigada.